Tropa do Stalin, osso duro de roer, o comunismo me pegou, também vai pegar você. Tropa do Stalin, osso duro de roer, o comunismo me pegou, também vai pegar você. 30 anos depois do fim da União Soviética, berço do socialismo, semente do comunismo, não é sinônimo, tá? Ainda tem gente que achava, ou acha, que o Brasil estava, ou ainda está, sob uma ameaça comunista. Bem antes da queda do Muro de Berlim, que marcou o fim do regime socialista com a unificação das duas Alemanhas, a seleção soviética de futebol conquistava o título da Copa do Mundo Sub-20. E se tu quiser saber tudo sobre essa grande conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 14 amigos, porque União Soviética tem 14 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Já sabe, se não der like, não se inscrever, nem mandar para os amigos, o comunismo vai tomar tua casa, teu carro, teu emprego e, se tu der mole, até a tua conja. Este vídeo tem um patrocínio do PSOL. Não tem não. Era bom que tivesse. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um pequeno texto de autoria do filósofo Paulo Giraldelli, que explica de maneira breve por que não existe comunismo hoje em dia. Nem ao menos a mínima perspectiva de retorno. Até porque não existe mais espaço no mercado financeiro mundial, espaço para as práticas socialistas. O que existe na Coreia do Norte, por exemplo, não é socialismo. É só um louco, sádico, brincando de Deus. Agora, o que tem de gente que usa a expressão para justificar sua maneira de pensar, isso tem de sobra. Imagina só que hipocrisia, né? Você ser contra o comunismo, mas você defende práticas relacionadas a esse sistema, como o isolamento com relação à comunidade internacional e o empobrecimento da população com a não correção do salário mínimo de acordo com a inflação. Tem um amigo meu no grupo do WhatsApp que ele é taxista. Eu mandei a mensagem para ele: Fulano, olha, o Exército Vermelho vai tomar teu táxi. Sabe o que ele me respondeu? Não sei. O Exército Vermelho vai queimar no fogo do inferno. O cara ficou putinho comigo. Cara, na mente dele, o exército da União Soviética tá aqui entre nós. Ainda existe. Como eu não gosto de agitar, depois eu mandei: Fulano, olha, já estou escutando os soldados da União Soviética marchando de Moscou para Brasília para tomar o governo. É, por cima do oceano. O cara levou a sério. Tem uma amiga do trabalho. Sim, eu tenho um trabalho além do YouTube, que veio com essas histórias aí de comunismo pra cá, de comunismo pra lá. Aí eu falei: sim, e a criação de unicórnio, vai bem? Ela ficou pistola comigo. Acreditar em comunismo hoje é a mesma coisa que tu acreditar em cavalo com chifre. É, eu sou um pouco zoeiro. No ano de 1977, entre os dias 27 de junho e 10 de julho, foi realizada a primeira edição da Copa do Mundo Sub-20 e que teve como país sede a Tunísia, país do norte da África. A competição foi disputada por 16 seleções, divididas em 4 grupos de 4, passando apenas o campeão de cada grupo para as semifinais e os vencedores desta para a final. O grupo A foi composto pela anfitriã Tunísia, México, França e Espanha, e todos os jogos foram disputados no estádio El Menzah, na capital Tunis. O grupo B foi formado por Honduras, Hungria, Marrocos e Uruguai, e todos os jogos seriam disputados no estádio Chedli Zuitan, na capital Tunis. Já o grupo C teria as presenças do Brasil, da Costa do Marfim, do Irã e da Itália, e todos os jogos seriam realizados no estádio olímpico da cidade de Sousse. Por fim, o grupo D seria formado por Áustria, Iraque, Paraguai e União Soviética, e todos os jogos seriam realizados no estádio Amer El-Gagouri, na cidade de Sfax. A União Soviética Sub-20 de 1977 tinha como treinador Sergei Mosyagin e dispunha de atletas como o goleiro Alexander Novikov, do CSKA Moscou, os defensores Valentin Kryashko, do Metalist da Ucrânia, o ucraniano Sergei Baltasha, do Dinamo de Kiev, e que encerrou em 1995 no Inverness, da Escócia, o ucraniano Viktor Kaplun,
do Metalist da Ucrânia, time no qual encerrou em 1983, e Alexei Ilin, do Lokomotiv Moscou, e que encerrou em 1994 no Irtych, do Cazaquistão. Os meias Igor Bychkov, do CSKA Moscou, o ucraniano Volodymyr Bessonov, jogador do Dinamo de Kiev, time no qual encerrou em 1991, Vaggy Skidiatulin, do Spartak Moscou, e que encerrou em 1995 no Dinamo de Moscou, o ucraniano Andrei Bal, do Karpat da Ucrânia, e que encerrou em 1993 no Bnei Yehuda de Israel, e o ucraniano Alexander Sobko, do Dinamo de Kiev, e que encerrou no Shakhtar Donetsk da Ucrânia em 1984, e o atacante Vladimir Bodrov, do Dinamo de Moscou. A estreia da União Soviética aconteceu no dia 28 de junho, em jogo diante do Iraque. E os soviéticos venceram os iraquianos pelo placar de 3-1, 2 gols de Valery Petrakov, jogador do Lokomotiv Moscou, e que encerrou em 1991 no IFK Luleå, da Suécia, aos 19 e aos 23, e um de Andrei Bal, aos 39, todos no primeiro tempo, enquanto que a favor da seleção do Iraque marcou Hossein Munshid, atleta do Al-Shorta de Bagdá, Shorta, com R, aos 32 da etapa final. Pelo mesmo grupo, o Paraguai venceu a Áustria pelo placar de 1-0. Já nos outros jogos da rodada, pelo grupo A Espanha venceu a França por 2-1 e o México venceu a Tunísia por 6-0. Pelo grupo B, Honduras venceu Marrocos por 1-0 e o Uruguai venceu a Hungria por 2-1. Já pelo grupo C, Itália e Costa do Marfim empataram em 1-1 e o Brasil venceu o Irã por 5-1, sendo os gols brasileiros marcados por Quina, do Vasco da Gama, 3 vezes, Paulo Roberto, do Juventus de São Paulo, e Júnior Brasília, do Flamengo. No dia 1º de julho, os soviéticos entraram em campo para o duelo diante da seleção do Paraguai, e a União Soviética venceu pelo placar de 2-1. Gols de Vaggy Skidiatulin aos 29 do primeiro tempo e Volodymyr Bessonov aos 14 do segundo, a favor da seleção soviética, enquanto que Juan Batalha, jogador do Nacional de Assunção, fez o único gol dos paraguaios. Pelo mesmo grupo, o Iraque venceu a Áustria pelo placar de 5-1. Nos outros jogos da rodada, pelo grupo A, Espanha e México empataram em 1-1 e a França venceu a Tunísia por 1-0. Pelo grupo B, o Uruguai venceu Honduras por 1-0 e a Hungria venceu Marrocos por 2-0. Já pelo grupo C, Irã e Itália empataram em 0-0 e Brasil e Costa do Marfim empataram em 1-1, sendo o gol brasileiro marcado por Kleber, do Atlético Mineiro. Na última rodada, no dia 4, a União Soviética mediu forças diante da seleção da Áustria e as duas equipes empataram em 0-0. Pelo mesmo grupo, o Paraguai goleou o Iraque por 4-0. Nos outros jogos da rodada, pelo grupo A, França e México empataram em 1-1 e a Tunísia venceu a Espanha por 1-0. Pelo grupo B, Honduras venceu a Hungria por 2-0 e o Uruguai venceu o Marrocos por 3-0. Já pelo grupo C, Irã venceu a Costa do Marfim por 3-0 e o Brasil venceu a Itália por 2-0. Gols de Quina e Paulinho, do Vasco da Gama. Pelo grupo D, a primeira colocação ficou com a União Soviética, com 5 pontos ganhos. Em segundo ficou o Paraguai com 4. Em terceiro, o Iraque com 2. E em quarto, a Áustria com apenas 1. O classificado no grupo A foi o México, primeiro colocado com 4 pontos, deixando pelo caminho a Espanha, segunda com 3, a França, terceira com 3 e a anfitriã Tunísia, quarta com 2. No grupo B, o classificado foi o Uruguai, líder com 6 pontos, eliminando Honduras, segunda com 4, a Hungria, terceira com 2 e o Marrocos, quarto com 0. No grupo C, quem passou foi o Brasil, líder com 5 pontos, deixando para trás o Irã, segundo com 2, a Itália, terceira com 2 e a Costa do Marfim, quarta com 2. O adversário da União Soviética nas semifinais foi o Uruguai, e o jogo ocorreu no dia 7 de julho, no estádio El Menzah, na capital Tunis, e as duas equipes empataram em 0-0, o que levou a partida aos pênaltis, e os soviéticos venceram por 4-3 e garantiram vaga na decisão. Um dia antes, no mesmo local, houve a outra semifinal, que foi entre Brasil e México, e os dois times empataram em 1-1, sendo o gol brasileiro marcado por Jorge Luiz, do Flamengo, o que levou o duelo aos pênaltis, e aí o México venceu por 5-3, garantindo assim a outra vaga na final. No dia 9, no estádio El Menzah, em Tunis, houve a decisão do terceiro e quarto lugar entre Brasil e Uruguai, e a seleção brasileira venceu os uruguaios por 4-0. Gols de Kleber, Paulo Roberto, Paulinho e Tião do Cruzeiro, garantindo assim ao Brasil o honroso terceiro lugar.
também chamado de troféu Dançar com a Irmã. No mesmo local, só que no dia 10, houve a grande decisão entre União Soviética e México, que terminou empatada em 2-2. 2 gols de Vladimir Bessunov aos 43 minutos do primeiro tempo e aos 9 do segundo, enquanto que a favor do México marcaram Garduno aos 5 e Manzo aos 13, ambos na etapa final, o que levou a decisão para os pênaltis, e aí os soviéticos venceram por 9-8, garantindo para si o título da Copa do Mundo Sub-20 de 1977. A União Soviética foi campeã com Novikov no gol, Kryashko, Baltasha, Kaplun e Ilin na defesa, Bal, Bessunov, Kidiatulin, Bishkov e Sotko no meio campo e Bodrov no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau! Cuidado com o comunismo!